Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício que está na lista, o exercício 11, da lista 1, que colocando números a gente consegue ver na prática como essa coisa funciona. Vamos dar uma lida nesse cara aí. Uma partícula movimenta-se no plano XY, então não tem a parte Z, então não preciso me preocupar com a terceira dimensão, e sua aceleração varia com o tempo segundo a função A, tem menos 2t na direção I, menos 8t na direção J, isso em metros por segundo quadrado. No instante inicial, então, t igual a zero, a partícula ocupa a posição P03 e inicia o movimento com velocidade igual a V0, vetorial, então ela tem 2i mais 8j em metros por segundo. E aí o exercício pergunta, eu quero saber a equação do vetor da velocidade, a equação da trajetória e o instante que a velocidade se anula. Tá? Então vamos passo a passo vendo o que acontece aqui. Vamos lá, a aceleração. Eu conheço a aceleração do cara no eixo, vamos chamar de XY, o eixo Y e o eixo J, direção I e J. Ele quer saber a velocidade. O que eu faço? Então tá, eu tenho aceleração, eu quero velocidade. Qual que era a relação entre aceleração e velocidade? Qual é a relação que eu tenho? Essa aceleração, agora é vetorial, é a derivada da velocidade no tempo. Certo? Como a velocidade varia no tempo, é a aceleração. Eu quero velocidade, então vou isolar dv, a, dt, aí eu quero fazer o quê? Eu quero v, então eu tenho que integrar esse sujeito. Integral de dv de um certo v0, agora é vetorial, até um certo v que é em função de t, e eu tenho que integrar o outro lado também, de um certo t0, então um certo t, desse vetor aceleração. E agora como que eu faço isso? Porque agora é vetor, é igual. É igual a gente fez antes. Você vai tratar tudo que é I, depois tudo que é J, do mesmo jeito que antes. Fazendo o passo a passo aqui. dv é como se eu tivesse um V elevado a zero no I, mais um V elevado a zero no J. dv, não aparece nada, então V elevado a zero é 1. Vamos chamar de Vx. Né? Do outro lado, T de T0 a T. E o A, a função do A era qual? Menos 2T no I, menos 8T no JT. Para facilitar a visualização, vamos quebrar esse cara. É como se eu pudesse fazer isso. Ó. Vou falar só na direção I primeiro. É como se eu pudesse fazer só assim. Ó. A integral dv na direção x, né, na direção I, e esse cara aqui, que é só do I, ó, a integral de menos 2t. É como se eu pudesse fazer a integral separada da parte do I e da parte do J. O Vx lá em cima e do Vy aqui embaixo. Essa parte funciona do mesmo jeito. O que seria esse Vx na direção I, Vy na direção J? É o V vetorial. Então, fazendo aquela mesma ideia que a gente fez para o movimento retilíneo, uma direção só. Para o vetorial, o que eu tenho no final das contas? Essa integral vai ser vetor V menos o vetor inicial, que está aqui embaixo, nada mais é do que V menos V0, que a gente fez semana passada, só que agora é vetorial. Do outro lado, aí eu posso fazer aqui, ó, o pedaço é a integral do menos 2t, menos t ao quadrado. O que é t elevado a 1, você soma o expoente, fica 2, aparece o 2 lá em cima, então aparece um 2 dividindo, que corta com esse 2, então fica menos t ao quadrado para a direção no i. E o menos 8t ficaria como? Menos 4t ao quadrado. Que é a mesma coisa, sobe o expoente, fica o 2, aparece o 2 dividindo, que corta com 8, menos 4t quadrado no J. Aí tem aquele V0 lá, eu passo para o outro lado, então o vetor V no tempo vai ser menos t quadrado I, menos 4t quadrado J, quadrado, e o V0 eu conheço. Ó, V0 foi dado aqui, lá no exercício. Vai ser, então, mais 2i mais 8j. E aí eu vou juntar quem é I com I e quem é J com J. Né? Um vetor de velocidade, então, vai ficar 2, daquele cara aqui, ó, menos t quadrado, na direção I, mais, agora tudo que é J. O que é J? Aqui eu tenho 8 e o menos 4t quadrado na direção J. E é isso aí, esse é o vetor velocidade desse sujeito. Tá? Qualquer outra pergunta? A equação da trajetória. A equação da trajetória, vamos lembrar lá,
equação da trajetória é escrever y em função de x. Bom, para escrever isso, eu preciso conhecer primeiro quem é y e quem é x. Lembra que no vetorial, a posição vetorial nada mais é do que essa variação do x no tempo, na direção y, e essa função do y no tempo, na direção j. Então, eu preciso conhecer x e y, eu preciso conhecer o vetor r. Opa, eu tenho o vetor v. Qual é a definição lá? O vetor v não é como a posição dele varia no tempo? Para achar essa posição vetorial, eu tenho que fazer o quê? Integral de novo. Integral desse dr vetorial de uma posição r0 até uma posição r que varia no tempo, e a integral desse vetor v no tempo, de um certo t0 até um certo t. Aqui, então, a posição, de novo, tem 1 lá, né? Então, no final das contas, a integral desse 1 é r elevado a 0, teu vetor r, e já aplicando os limites de integração, mesma coisa que antes, vai ser o limite superior menos o limite inferior. Então, r menos r0 vai ser igual, e agora eu tenho que fazer a integral do v. Aí, já fazendo direto, eu tenho que fazer o quê? A integral desse cara, certo? O termo do i, para ver quanto que é a posição i do cara, e a integral desse termo do j aqui da velocidade para achar a posição do j dele. A integral de 2 menos t quadrado, como fica? Integral do 2, 2t, integral do menos t quadrado, menos t ao cubo, porque era 2, era t ao quadrado, bom, quadrado, aumenta o expoente, fica 3, apareceu 3 em cima, apareceu 3 aqui. Isso é no i. A integral desse cara lá. E aí tem os limites de integração, mas aqui é t0, quem que era? É 0. Tem alguma constante que apareceu aqui? Não tem, então não sobra. Se você substitui o 0 aqui no valor de t, já zera tudo. O limite superior é o t, então é t. Mais o termo do j. Agora tem que fazer a integral de 8 menos 4t quadrado. Mesma coisa, integral de 8 vai dar 8t. O menos 4 fica, sobre 3, ficou apertadinho, na direção J. Vai ter aquele R0. R0 é a posição inicial do cara, vetorial, então x e y, a posição x e y dele. Né? Eu tenho que jogar lá para o outro lado. R0, o que ele me disse sobre posição inicial? Ele me falou que a posição inicial está na posição P 0,3. O que isso quer dizer? Lembra da matemática. X é igual a 0 e y é igual a 3. Então, minha posição inicial vetorial aqui é a posição x, que é 0, seria 0i. Vou até escrever aqui, ó, 0i, mais o y igual a 3, então 3j. Essa é a minha posição inicial. Eu só escrevi de outra forma. Então, minha posição inicial é 3j. Então, passo o r0 para lá, fica positivo, e j junto com j. Né? Então, quem é o i não mudou, 2t menos 3. T ao cubo sobre 3 no i, mais, tudo está no j, 8t menos 4 terços de t ao cubo, mais 3. Isso aqui tudo no j. E achei a posição do sujeito. A equação da trajetória, aqui, é o y em função de x. Como é que eu faço isso? Eu tenho x, esse trecho aqui, ó, é x em função do tempo. Esse trecho aqui é y em função do tempo. E eu quero achar y em função de x. Então, eu não preciso do tempo. O tempo não pode aparecer nessa equação da trajetória. Para assumir com o tempo, eu posso tratar isso como um sisteminha linear aqui, né, de equações. Eu tenho uma coisa que varia no tempo, eu tenho outra coisa que varia no tempo. O que é comum entre esses caras? É o tempo. Eu quero assumir esse cara. Eu posso isolar o tempo em um e substituir no outro. É que aqui é mais fácil, então aqui começa aqueles truques lá da matemática. Isolar o t e substituir na outra vai dar muito trabalho. Mais fácil, nesse caso, e eu quero fazer y em função de x. Se eu quero fazer isso, eu vou substituir coisas do x lá no y. Então, no x, ó, a função de x é x igual a 2t menos t ao cubo sobre 3. A equação do y, esse trechinho aqui é muito parecido com esse trecho aqui, tirando um fator 4. Por 4 é evidência, ó. 4 vai ficar, né, evidência, fica 2t menos t ao cubo
sobre 3 mais 3. Tem alguma coisa parecida, hein? Entre essas duas equaçõezinhas? Exatamente esse trecho aqui, ó, é o que está dentro do parênteses. Pera, esse trecho aqui todo é igual a x. Então, eu posso substituir tudo esse bloco aqui, no parênteses, por x. Então, y é igual a 4x mais 3. Aqui é a equação da trajetória. E se eu for desenhar, se eu for fazer um gráfico de x por y, né? Vou fazer aqui, ó, x, y. Que gráfico é esse? Que função é essa? Uma reta que sai do 3, quando x é igual a 0, sai do 3, tem uma inclinação 4, positiva, então a reta cresce. Pronto, essa é a trajetória do cara. Vai estar, começa no t igual a 0 aqui, certo? Aí ele sai do 3 mesmo? Sai do 3, olha lá. A gente já descobriu isso. Quando a gente falou R0, não parece que está na tela anterior, não era? E 0i, 3j. Ó, o y é igual a 3 no começo, né? Opa, beleza. Se o x é 0, o y é igual a 3. Ah, legal. E ele sai como uma reta. Esse sujeito, ele anda numa reta. É um movimento retilíneo? Olha como essa confusão aqui. Só que ele está andando inclinado no eixo. Eu poderia inclinar o eixo e falar que o eixo de movimento dele seria EX e tratar tudo isso como um movimento retilíneo, como a gente sempre fez? Até pode, mas nem sempre dá para fazer isso. Aqui já falaram que x e y, então eu não posso mexer no eixo. Esse caso aqui é um dos mais chatos, que eu tenho que lembrar essa álgebra enjoada aqui, né? Que fazer, putz, eu tenho que tirar em evidência outro cara, para depois ver que tem termos iguais. Mas normalmente, a equação de trajetória é, bom, eu tenho que sumir com o t. Eu preciso ter x e y só na equação, mais nada. Dá um jeito de sumir com o t, substituir o outro, e aí você chega na expressão. E agora, o exercício pergunta para a gente, quando é que a velocidade é nula, não é isso? Quando que a velocidade é nula? Aí é uma novidade agora que a gente nunca fez antes. Mais ou menos. A velocidade ser nula quer dizer que a velocidade vetorial dele é zero. Tá? Isso é a mesma coisa, né? A velocidade ser nula quer dizer que é igual a zero. Só que agora a velocidade vetorial é zero. O que quer dizer o quê? Que o Vx, que é essa velocidade aqui, 2 menos t quadrado, tem que ser zero. E, ao mesmo tempo, que o Vy, que é o 8 menos 4t quadrado, tem que ser zero. Então, o que eu preciso fazer quando acontece isso? Eu tenho que olhar esses dois casos. 2 menos t quadrado tem que ser zero. E o 8 menos 4t quadrado tem que ser zero. Os dois tem que ser zero. Será que tem um valor? Aí também tem essa pergunta. Será que existe um valor que, de fato, esse objeto ele para completamente? A velocidade é zero. Total, em qualquer direção. É zero? Bom, não sei. Sei lá. Vamos isolar esse cara aqui, o t quadrado passa para lá, o sinal, vamos inverter os lados, vai ficar 2, vai ficar raiz de 2, certo? Segundos. Certo? É só álgebra aqui direta. Esse outro caso aqui também, eu vou isolar o t, passo para o outro lado aqui, menos 4t quadrado, mudo o sinal, passo 4 dividindo, 8 dividido por 4 dá 2, t ao quadrado da raiz de 2 também. Legal, então o que acontece aqui? Quando t é igual a raiz de 2, 1,41, blá, 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 naquele preciso e exato momento, tanto o Vx quanto o Vy vão ser zero. Então, a minha velocidade é zero. Você até pode pensar no velocímetro do cara. Né? O velocímetro que é o tamanho do vetor resultante. E que é o vetor resultante do cara? Tem um vetor Vx e tem um vetor Vy. O vetor resultante é o V. Em algum momento pode ser que, sei lá, o Vx seja zero, mas o Vy não é zero, então ele tem velocidade. Né? O V vai ser igual ao Vy. Mesma coisa para o outro lado. O Vy pode ser zero, mas o Vx não. Então o V vai ser igual ao Vx. Nesse caso, tem um momento que os dois são zero. Se o Vx é zero e o Vy é zero, o V vai ser zero.